Olá pessoal, aqui é o canal Tamás trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje com uma curiosidade bastante interessante de matemática. Bom, como vocês acham que foram medidas as pirâmides do Egito? Não é muito fácil de se medir porque não temos uma régua ou uma fita métrica que tenha a altura de uma pirâmide. Então, a curiosidade de hoje, que no caso vai ser uma curiosidade prática, nós vamos nós vamos demonstrar como foi feita essa medida em pequena escala, né, claro. E essa medida foi feita pelo Teorema de Tales. E o Teorema de Tales vocês vão ver, e no decorrer do vídeo vocês vão ver como nós usamos esse teorema. Então, bora para a parte prática. Bom, para nós conseguirmos medir objetos grandes, precisamos ter outro objeto do lado, como essa torre tem o bonequinho, e saber a medida das sombras dos dois. E aqui nós vamos medir a altura dessa torre. E para isso nós precisamos saber a medida da sua sombra e a medida da altura do boneco e a sombra do boneco. O boneco vai ser uma pessoa, então a altura dele vai ser 1,80 m. Medindo aqui as sombras dos objetos, podemos observar que a sombra da torre, que nós queremos saber a altura, é 1,09 m. 1,09 m. E a sombra do bonequinho é 8,5 centímetros, ou 0,85 metros. Então, para nós descobrirmos a altura da torre sabendo todas essas medidas, vamos usar o Teorema de Tales. Bom, aqui está o esquema no quadro. Torre. H significa altura, que nós não sabemos, é o que nós vamos achar, que é a altura da torre. S é a sombra da torre, que vale 1,09 metros. Aí agora do boneco. H, que é a altura do boneco, é igual a 1,80 metros, 1,8 metros. S, que é sombra, igual a 0,085 metros. Quando nós medimos, deu 8,5 centímetros. Então, como todas as unidades estão em metros, para passar de centímetros para metros, precisamos somente dividir por 100. Ou seja, nós vamos jogar a vírgula, passar a vírgula duas casas para a esquerda, tipo assim, 8,5, né? A vírgula estava aqui, então vai ser 1, 2 para a esquerda, fica 0,085 metros. E aqui está o esquema do Teorema de Tales, que é, o Teorema de Tales foi desenvolvido pelo filósofo Tales de Mileto, que ele percebeu que havia uma proporcionalidade nos segmentos de reta paralelos, que são esses em horizontal, cortados por retas transversais, que são essas em diagonal. Então, como é proporcional, nós podemos achar a altura da torre sabendo a sua sombra, a altura do boneco e a sombra do boneco. Assim, nós vamos colocar aqui a altura da torre, que nós queremos achar, então vai ser H, em cima da altura do boneco, que vai ser 1,8 metros. A altura da torre em cima da altura do boneco, 1,8 metros. E aqui nós vamos colocar a sombra da torre, que é 1,09 metros. E aqui, no mesmo segmento de reta da altura do boneco, nós vamos colocar a sombra dele, que é 0,085 metros. Então agora nós só precisamos fazer uma regra de 3. E o que é a regra de 3? Meios pelos extremos, ou seja, cortar em x aqui, H, que é a altura da torre, vezes a sombra do boneco, e a altura do boneco vezes a sombra da torre. Ok?
Então, vai ficar H vezes 0,085. Então, 0,085 H, que é igual a... E 1,8 vezes 1,09 é 1,96. Aí agora virou uma equação do primeiro grau. Então, letra de um lado e número de outro, vamos fazer aqui, ó. H é igual a 1,96 sobre 0,085. E essa divisão é aproximadamente igual a 23 metros. Ou seja, o H vale 23 metros, fazendo pelo teorema de Tales. Então, esse foi o vídeo, essa foi a curiosidade prática para falar sobre o teorema de Tales e como é usado. Geralmente é usado na engenharia para saber a altura dos prédios, ok? Então foi isso, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com seus familiares, amigos, ative o sininho e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!